Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Olha só, hoje é dia 20 de julho, segunda-feira. Vamos dar início às nossas aulas, ok? Vamos lá? Nós vamos começar essa semana com a matemática primeiro, logo depois da matemática, o português. Hoje, conforme eu disse a semana passada, havia dito, nós vamos ter uma aulinha de geografia também. Lembra? Sempre na segunda, por hora. Vamos lá então. Resolva as divisões. Se tiver dúvidas na tabuada, consulte a tabela de Pitágoras abaixo. Pessoal, a tabuada tá aqui, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Se eu pegar 6, quiser ver o 6 vezes 5, então eu vou pegar o 6 vezes 5. Aqui encontro, ó, 6 vezes 5, 30. Se eu quisesse o 10 vezes 8, 10 e o 8, 10 vezes 8, 80. E assim nós vamos, ok? Bom, vocês vão fazer, eu deixei um espaço aqui, né, para o pessoal que imprime as atividades. Quem copia faz direto no caderno, tá bom? Letra A, 46 dividido por 2. Letra B, 84 dividido por 4. 96 dividido por 3. 56 dividido por 4. 36 dividido por 2. 72 dividido por 6. Nós vamos até a letra O, tá? Quem não decorou a tabuada, olha na tabela, tá certo? Olha só. Tia Lúcia tá mandando o link de algumas divisões, né, de como fazer as divisões. Então, o pessoal que tem dúvida, que não está lembrando, vai acessar o link, ok? Vamos lá. Número 2. O gráfico mostra o consumo mensal de energia elétrica de uma casa durante os últimos 6 meses de 2008. Veja. Então, olha só. Aqui nós temos o quilowatts, né, ou quilowatts. Então, está indo de 100 em 100. 0, 100, 200, 300, 400. Ok? Nós temos aqui no mês de julho, o mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. No mês de julho, alcançou mais de 200 quilowatts. Ok? No mês de agosto, quase 300 quilowatts. Setembro, também mais que 200, parece lá um pouco mais da metade. Outubro não chegou a 300, mas quase. Novembro passou de 300, 300 e pouquinho. E dezembro tá quase no 400, ok? De acordo com o gráfico, os meses em que o consumo foi maior que 30. Na verdade, aqui são 500, né? Tem um zerinho que foi lá para cima. 300 kWh foram. Vamos lá. Novembro e dezembro. Então, novembro e dezembro foi mais que 300 kW? Se foi, marca um X. Julho e agosto. Julho tem mais que 300 e agosto também. Se for esses dois, marca um X. Agosto e novembro. Agosto e novembro, se os dois ultrapassaram os 300 kW. E na letra D, agosto e dezembro. Então, ó, agosto e dezembro. Eu quero os 2 meses onde o consumo foi maior que 300 kW, tá? O zerinho tá ali, arruma aqui pra tia. 300 aqui, ó. Tudo bem? 3. Joana tinha R$200 e gastou dessa quantia 3 notas de R$20, 4 notas de R$10 e 50 centavos. Quantos reais sobraram? Olha só, tem gente que já sabe fazer essa, hein? Lembra que eu falei que às vezes as atividades se repetem? Luciana tem 2 cédulas de R$5, 4 moedas de R$1, 8 moedas de 10 centavos e 5 moedas de 50 centavos. Então, façam o desenho para ficar fácil depois de contar. Somadas as cédulas, quer dizer, as notas e as moedas, quantos reais Luciana possui? Ok? 5.
A professora Mariana representou em um gráfico os resultados obtidos pelos seus alunos na prova de matemática. Veja o resultado no gráfico. Então, olha só. O número de alunos: 0, 5 alunos, 10 alunos, 15 alunos, 20 alunos e 25 alunos. Então, vamos lá. 6 a nota, 7 nota, 8 e 9. Então, vamos lá. 10 alunos, 10 alunos tiveram nota, tananã. 15 alunos tiveram nota, tananã. 20 alunos tiveram nota, tananã. E 5 alunos tiveram nota, tananã. A perguntinha é: quantos alunos tiraram nota 8 nessa prova? Olha só. Aqui na vertical é o número de alunos. Nenhum aluno, 5 alunos, 10 alunos, 15 alunos, 20 alunos, 25 alunos. Aqui eu tenho a nota que ele tirou: 6, nota 7, nota 8 e nota 9. Quantos alunos tiraram nota 8 nessa prova? 5 alunos? 10 alunos? 15 alunos? Ou 20 alunos? Ok? Carlos escreveu em seu caderno o número 83.246, ok? Nesse número, o valor posicional do algarismo 3. Então, você vai olhar a casinha que o algarismo 3 está e quanto ele vale nessa casinha, ok? Unidade simples, dezena simples, centena simples, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, o 3 está na unidade de milhar. Quanto ele vale nessa casinha? 3 unidades, 30, 300 ou 3.000, ok? No português, nós temos aqui uma pequena interpretação de texto. Então, vamos lá. Você já ouviu falar de mula sem cabeça? Não? A mula sem cabeça é uma lenda, ou seja, é uma história inventada pelas pessoas para tentar explicar fatos inexplicáveis. Então, as pessoas criam histórias para poder explicar aquilo que elas não conseguem explicar de forma consciente, né? Ou que a ciência não explica por hora. Então, vamos lá. Mula sem cabeça. É um animal quadrúpede, com aparência de mula, como o próprio nome diz. Não tem cabeça e solta fogo pelo pescoço. Soluça como se fosse gente. E com seu galope assusta as pessoas que saem a andar nas noites de lua cheia. Para afugentá-la, basta esconder dentes e unhas. Ok? Vamos lá então? Nosso folclore, de Maria Regina Pereira e Zuleika de Almeida Prado, né? Da editora Ave Maria, que fica em São Paulo no ano de 1999. De acordo com esse texto, a gente vai responder: quem é a mula sem cabeça? Então, você vai olhar aqui, né, no textinho e falar quem é a mula sem cabeça de acordo com o texto, não é da cabeça da gente não, é de acordo com o texto. O que significa quadrúpede? Olha só, vocês deverão pesquisar no dicionário de papel ou online, né? Então, veja bem, você pode não saber o que significa, mas você tem aí um celular, você pode ser que você tenha um dicionário, né? E você pode pesquisar, ok? Então, vamos lá. O que significa quadrúpede? Animal que solta fogo pelas ventas? Animal de 4 pés ou patas? Animal que anda sobre os 2 pés? Ou animal de 2 pés ou patas? Então, você vai descobrir no dicionário e vai marcar para mim o que é um animal, né? O que é um quadrúpede. As palavras do texto que se referem a mula sem cabeça são, vamos lá, fogo e unhas. Então, você vai ver que a palavra fogo está aqui e unhas está aqui. Quando fala fogo, está falando da mula sem cabeça? Quando fala unhas, está falando dela?
Aí você volta lá e tenta descobrir. Quando fala fogo e unha, se está se referindo a ela. Gente e galope. Será que quando fala sobre gente aqui, ó, como se fosse gente, e fala com seu galope, o galope aqui é a mula? Se for, você marca ali. Pessoas e dentes. Quando fala aqui, ó, assusta as pessoas, está falando da mula? Quando fala aqui, ó, esconder os dentes, está falando da mula? Né? Se for esse, você marca aqui. Quando fala animal quadrúpede, ó, é um animal quadrúpede, tá falando da mula? Né? Quando fala em afugentá-la, afugentar quem? É a mula? Então, você vai ver para mim qual dupla, né, de palavras aqui está se referindo à mula sem cabeça, ok? Mas tem que voltar no texto. Leia a fábula A Assembleia dos Ratos e faça as atividades com bastante atenção. Vamos lá. A Assembleia dos Ratos. Um gato de nome Farofino deu de fazer tal destroço na rataria, numa casa velha que os sobreviventes, sem ânimo de sair das tocas, estavam a ponto de morrer de fome. Então, de novo, ó, um gato de nome Farofino deu de fazer tal destroço na rataria de uma casa velha que os sobreviventes, sem ânimo de sair das tocas, estavam a ponto de morrer de fome. Né? Então, tinha lá um gato comendo os ratinhos. Tornando-se muito sério o caso, resolveram reunir-se em assembleia para o estudo da questão. Como eles estavam morrendo de fome, eles precisavam achar uma solução. Então, fizeram uma assembleia, uma reunião para estudar o caso. Aguardaram para isso certa noite em que Farofino andava aos miados pelo telhado, fazendo sonetos à lua. Então, o que acontece? Eles não podiam sair, né, da toca deles qualquer horário. Então, eles tinham que esperar o gato estar fora. Então, o gato estava lá no telhado, cantando, né, miando, e aí eles saíram para fazer a assembleia. Acho, disse um deles, que o meio de nos defendermos de Farofino é lhe atarmos um guiz ao pescoço. Assim que ele se aproxime, o guiz o denuncia e pomos-nos ao fresco a tempo. Então, né, sabichão, falou assim, olha, eu acho que a gente deve colocar um guizo, né, um sino no pescocinho dele. Quando ele se aproximar, a gente escuta. E aí a gente esconde rapidinho. Palmas e bravos saudaram a luminosa ideia. Né? Todo mundo achou lindo e maravilhoso, que ideia fabulosa. O projeto foi aprovado com delírio. Só votou contra um rato casmurro, que pediu a palavra e disse. Então, teve um rato lá, né, casmurro, que a gente vai perguntar depois o que é, que pediu a palavra, olhou bem e disse, está tudo muito direito? Mas quem vai amarrar o guizo no pescoço de Farofino? Então, quem é que ia ser o valente, né, de chegar perto do gato e colocar o guizo, o sininho no pescoço dele? Silêncio geral. Um desculpou-se por não saber dar nó, outro porque não era tolo, todos porque não tinham coragem. Bom, então o que aconteceu? Um disse assim, eu não vou colocar o guizo lá porque eu não sei dar nó. O outro disse assim, eu não vou colocar porque senão ele vai me comer. E todo mundo, ninguém tinha coragem. Então, a ideia foi maravilhosa, mas não tinha quem fizesse e colocasse em prática. E a assembleia dissolveu-se no meio de geral consternação. Então, acabou ali a reunião, porque ninguém ia colocar o guizo no pescoço do gato. Moral. Dizer é fácil, fazer é que são elas. Vamos lá, então? Gostaram da história? Eu acho fabulosa. Quem é Farofino? O rato, o gato, a lua ou o guizo? Porque os ratos não queriam mais sair de suas tocas, porque estavam fracos de tanta fome, né? Eles não conseguiam se levantar e por isso eles não saíam. Eles estavam com medo do gato.
Eles estavam fartos, né? Satisfeitos e não queriam se arriscar. Eles não estavam com fome, né? Então você vai descobrir para mim por que eles não queriam sair de suas tocas. Para que os ratos se reuniram em assembleia? Eles se reuniram para saber quem ia colocar o guiso no pescoço do gato? Eles já estavam com a ideia feita, só para escolher, era uma votação? Eles fizeram a assembleia para resolver o que fazer com o gato que amedrontava todos? Eles se reuniram para encontrar um meio de sair da toca sem ser abocanhado pelo gato? Ou eles fizeram uma assembleia para arrumarem um jeito de encontrar comida? Qual é a que está mais de acordo com o texto? Onde estava Farofino no dia da reunião? Escondido para abocanhá-los? Estava cantando para a lua em cima do muro? Estava ocupado com uma gatinha no telhado? Ou estava no telhado cantando para a lua? Quem é que não apoiou a ideia de colocar um guiso no pescoço do gato? Um gato medroso? Um rato teimoso? Um rato casmurro ou um gato inteligente? Na Assembleia dos Ratos, o projeto para atar um guiso ao pescoço do gato foi aprovado com um voto contrário, aprovado pela metade dos participantes, negado por toda a Assembleia, negado pela maioria dos presentes. Então, de acordo com o texto, que está mais correto. Você acha que o rato casmurro tinha ou não razão em dizer está tudo muito direito, mas quem vai amarrar o guiso no pescoço de Farofino? Você concorda? Você acha que ele tinha razão? Por quê? Sim, por quê e não e por quê, ok? Aqui, a tia Lúcia vai ler para vocês, é a nossa aula de geografia, tá? Ele saiu um pouco borrado aqui, não entendi o porquê, mas vamos lá. A superfície terrestre. Na verdade, essa telinha aqui tem um livro de geografia, porém a tia Lúcia não sabe se todos colocaram nome e se todos estão com o livro, né? Então, achei melhor colocar aqui, tá bom? Vamos lá, então. O planeta Terra, visto do espaço, apresenta predominantemente a cor azul. Isso ocorre porque a maior parte da superfície terrestre, cerca de 70%, é coberta pelas águas dos oceanos. Tá? Então, a parte azul é a água do oceano, dos oceanos, né? O restante, ou seja, cerca de 30% da superfície da Terra é formada pelos continentes. Então, nós já vimos que sempre o total é 100%, juntando todo espaço de água, mas todo espaço de terra, nós temos 100% do nosso planeta, certo? Nós já vimos também que nós temos o Oceano Atlântico, que é o que banha a costa brasileira, né? O Oceano Pacífico, que aparece em dois lados do mapa, porém é um só, né? Que o mapa aqui ele está aberto, né? Mas quando ele está fechado, essa parte aqui se une a essa. Temos o Oceano Índico aqui, né? O Oceano Glacial Antártico e o Glacial Ártico aqui, ok? Temos os continentes, né? O verde é o continente americano, é a América. Aqui, em laranja, nós temos a África. Em roxo, temos a Europa. Em rosa, temos a Ásia. E aqui, né? Na verdade, aqui deve ser um marronzinho, né? E aqui, nesse laranja aqui, bem fortinho, é a Oceania. E nós temos aqui a Antártida. Então, vamos lá. América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Lembrando que a Oceania, ela é formada pela Austrália e pelas ilhas, né? Aqui, ó, várias ilhas aqui, ok? Os oceanos são grandes extensões de água salgada, né? E os continentes correspondem à maior parte das terras não cobertas pelas águas dos oceanos, certo? O quadro apresenta o nome dos continentes da Terra e a área de cada um deles. Observe também o gráfico. Então, nós temos aqui uma tabela, né? E temos aqui um gráfico, né, de pizza. Lembrando que nesse gráfico de pizza, em porcentagem, juntando todas as porcentagens, a gente tem 100%. Relacione.
Oceania, Ásia, América, Pacífico, África, Índico, Atlântico, Europa, Oceano e continente. Vamos lá. Menor continente do planeta Terra. Vamos voltar lá. Qual será que é o menor continente do planeta Terra? Você pode olhar aqui também, né, a extensão, a área de cada um deles e ver qual é o menor. E aí você vai ver qual a letra que você vai colocar aqui no menor continente do planeta Terra. Nome do oceano que banha o Brasil. Volta lá. Qual é o oceano que banha o Brasil? Nós comentamos, né? Lembra que a gente tem a Mata Atlântica, né? Então temos o Oceano Atlântico. Depois, oceano que banha as terras da África, Ásia e Oceania. Então vamos lá. África, Ásia e Oceania. Qual é o oceano que banha esses 3 continentes ao mesmo tempo? Continente que tem suas terras banhadas pelos oceanos Atlântico e Índico. Ó, Atlântico tá aqui e o Índico tá aqui. Qual continente que tá, né, tem as terras banhadas pelo Oceano Atlântico de um lado e Índico de outro? Descobriu? Depois, continente que abriga Portugal, Espanha e França. Então, eles estão aqui, ó. Tá? Qual é esse continente? Nome dado a grandes extensões de terra. Nós vimos aqui, ó, grandes extensões de terra, aqui que nós falamos sobre elas, né? Depois, nome dado a grandes extensões de água salgada. Também temos aqui, ó. Ok? Nome do maior oceano do planeta Terra. Então, é tão grandão, né, que a gente enxerga daqui no mapa, né, no planisfério a gente enxerga dos 2 lados. Deu a dica, deu para saber. Continente onde o Brasil está localizado. O Brasil tá aqui, ó, nesse continente pintadinho de verde, ok? Maior continente do planeta Terra. Olha só, visualmente dá para ver? Então, corre aqui, ó, na tabela ou no gráfico, ok? De acordo com o que você leu e estudou, escreva V para as informações verdadeiras e F para as informações falsas. Então, a gente está fazendo uma revisão de tudo que a gente viu na sala, lembra? Então, a gente tem as paisagens naturais, aquelas da natureza que a tia Lúcia pediu. Temos as paisagens também humanizadas ou culturais. Lembra que nós fizemos um trabalho? Então, vamos lá. Paisagens naturais são aquelas onde predominam elementos criados pelas pessoas, como casas, pontes e plantações. Será que é isso? Verdadeiro ou falso? Paisagens naturais são aquelas onde predominam elementos naturais. Predominar é que tem mais. Ou seja, elementos que a própria natureza se encarregou de produzir e os seres humanos ainda não transformaram. Na paisagem humanizada, podemos visualizar a predominância de elementos construídos pelos seres humanos. Então, paisagem humanizada, elementos construídos pelos seres humanos, como os prédios, as construções, as pontes, as estradas e etc. A paisagem natural também pode ser chamada de paisagem humanizada. As paisagens naturais e humanizadas formam o ambiente que vivemos. A Terra possui forma arredondada, ou seja, esférica. Possui um pequeno achatamento nos polos. O globo terrestre é uma representação do planeta que nos permite visualizar toda a Terra de uma vez só. O planisfério é uma representação do nosso planeta que permite visualizar toda a Terra de uma vez só. Para ser cartógrafo, não é preciso estudar, pois este é o profissional que desenha os mapas, ou melhor, inventa os mapas. Graças aos satélites artificiais lançados ao espaço, é que podemos conhecer com precisão as características do nosso planeta. Então, isso tudo tem no nosso livro, tudo isso a gente falou, né? E aí você tem que observar, leia mais de uma vez cada alternativa para você saber se é verdadeiro ou falso, tá bom? Porque senão a gente faz correndo e a gente acaba fazendo errado. Então, vale a pena a gente ler, aceite cada atividade dessa como um desafio, né? E depois vibre com cada coisa que você conseguiu lembrar, conseguiu acertar, tá? Se tiver dúvida, consulta a tia Lúcia, manda mensagem, né? Chama no zap, que a tia Lúcia tá às ordens, tá bom? Olha só, essa foi a nossa aula de segunda-feira e amanhã, né, na terça-feira, a gente se vê.
tá bom? Um super beijo, um bom trabalho a vocês. Tchau, tchau!